Josafá, rei de Judá, não era nada mais do que um rei vassalo de Acabe, portanto tinha que submeter às suas ordens. Em 1º livro dos Reis 22:4, Josafá se comporta com absoluto servilismo a Acabe ao declarar que seu exército e o exército de Acabe eram um só. Além disso, o comando da guerra estava totalmente nas mãos de Acabe. Na Septuaginta, o texto de 2º livro dos Reis 22:30 diz que Acabe forçou Josafá a vestir sua armadura a fim de não ser identificado por alguém que quisesse matá-lo. Mas o texto massorético muda a sentença, dizendo que Josafá vestiu as vestes dele e não as de Acabe. O texto massorético, conforme ele cita aqui, diz suas vestes. Diz aqui tuas vestes, referindo às vestes de Josafá. O texto da Septuaginta, que parece estar mais correto, então ele adota aqui a Septuaginta como mais correto, diz minhas vestes, referindo às vestes de Acabe. Em 2 Crônicas 18:1, somos informados de que Josafá tinha uma aliança com Acabe por meio de matrimônio. Uma aliança com Acabe por meio de matrimônio. Se o texto da Septuaginta for o correto, fica evidente, né, a atitude de total submissão de Josafá a Acabe. Sendo assim, o que Acabe queria era que os sírios matassem Josafá, pensando que estavam lhe matando. Portanto, ele sabia que naquela guerra ele era o alvo mais importante, e o rei Josafá serviria de bode expiatório. Mas deu tudo errado porque a justiça divina já havia condenado Acabe pelos seus muitos atos de violência, especialmente pelo que ele fez com Nabote, o Jezreelita. Então, como Deus Todo-Poderoso, Deus verdadeiro, Deus que não deixa passar nenhuma transgressão, mesmo Acabe elaborando todo esse plano, né, para tentar ludibriar o exército inimigo, a justiça de Deus se aplica, né, quando um soldado alures, ele puxa, entesa seu arco, solta uma flecha ao ermo. Claro que na mente dele estava perdida, aquela flecha tinha sido à toa para atingir qualquer pessoa que fosse, mas era guiada aí pela sentença divina. Então ela atinge Acabe entre a divisão das peças da armadura, atingindo gravemente. Ele sangra ao longo de toda a batalha e ao final está morto. Então Acabe atingido aí, peso do juízo divino cai sobre ele. Para aqueles que acreditam em acaso, um soldado atirou uma flecha ao acaso e feriu Acabe, o qual veio a morrer ao pôr do sol. Então, para o soldado pode ter sido até o acaso, mas não para Deus. Segundo livro de Crônicas 18:33 ou 34. Mas não existe casualidade, só existe causalidade. Ele não foi ferido por acaso, mas sim por uma causa. Com sua morte, seu filho Acasias passa a reinar. Então ele vai passar a falar agora de Acasias. Eu quero trazer só algumas contribuições importantes com relação a alguns textos bíblicos. Ele vai apontar para nós aqui Acabe. Ele reinou durante 22 anos. A Bíblia NVI, que estou lendo aqui, página 555, reinou durante 22 anos. 38º ano de Asa. No 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Acabe, filho de Onre, tornou-se rei de Israel. Reinou 22 anos sobre Israel em Samaria. Samaria construída por Onre. Instituída a adoração a Baal em Samaria. Primeiro livro dos Reis 16:30. Acabe, filho de Onre, fez o que o Senhor reprova, mais do que qualquer outro antes dele. Ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, mas também se casou com Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e a adorá-lo no templo de Baal que ele mesmo tinha construído em Samaria. Acabe ergueu um altar para Baal, fez também um poste sagrado, um Azerá. Ele provocou a ira do Senhor, Deus de Israel, mais do que todos os reis de antes dele. Nunca existiu ninguém como Acabe, que pressionado por sua mulher, né, era pau mandado mesmo, era um cara que obedecia servilmente a sua esposa Jezabel. Vendeu-se para fazer o que o Senhor reprova. Ele se comportou de maneira mais detestável possível, indo atrás de ídolos, como faziam os amorreus, que o Senhor tinha expulsado de diante de Israel.
E aí ele vai trazer alguns textos importantes daqui que ele coloca como sequência. A reconstrução de Jericó, tá certo? A reconstrução de Jericó, durante seu reinado, Riel de Betel reconstruiu Jericó, lançou seus alicerces à custa da vida de seu filho mais velho, Abirão, e instalou suas portas à custa da vida de seu filho mais novo, Segube, de acordo com a palavra que o Senhor tinha falado por meio de Josué, filho de Num. Aquele que reconstruiu Jericó pagaria um alto preço, e isso veio a cair na época aqui do reinado de Acabe, né, quando o Riel de Betel empreende essa reconstrução. Perseguição aos profetas. Então Jezabel persegue intensamente os profetas do Senhor, tá ok? O texto diz, primeiro livro dos Reis 18, Jezabel estava exterminando os profetas do Senhor. Por isso, Obadias reuniu 100 profetas e os escondeu em 2 cavernas, 50 em cada um, e lhes forneceu comida e água. E aí é apontado de uma forma, claro, por inferência, né? Não é tão claro assim a descrição, mas é apontado que a viúva que se apresenta diante de Eliseu e diz que o teu filho, tá certo? Coloca então como um seguidor direto, né, de Eliseu, alguém que era obediente ao Senhor, que era obediente à voz profética, coloca então como seu esposo, tendo sido obediente a esse chamado, empreendido aí ajudar esses profetas, tendo se endividado, e agora essa dívida sendo cobrada através, né, da tentativa de captura aí dos 2 filhos desta viúva. E Eliseu intervém aí por meio do poder de Deus. Então Deus entra em ação neste caso, e Eliseu orienta a mulher, né, para que pegasse vasos e derramasse um pouco de azeite que tinha, até que enchesse todos esses vasos, vendesse, pagasse as dívidas e vivesse com o resto. Acredita-se então que ela fosse esposa deste Obadias. Obadias que sustentou com seu próprio erário esses profetas que estavam sendo perseguidos. Veja aqui, início do ministério de Elias, Acabe alertado sobre a fome. Primeiro livro dos Reis 17:1. Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Maravilhoso, né? Um homem de Deus que está imbuído do poder e da autoridade de Deus para dizer isso. Aí continua a narrativa sobre Elias, os corvos, o relacionamento próximo entre Josafá e Acabe, escrito em segundo livro das Crônicas 20 e 31, também em primeiro livro dos Reis 22 e 41, acerca também de Acabe. A descrição continua, a ressurreição do filho da viúva, das narrativas, que está ali em primeiro livro dos Reis 17 e 17, ainda durante esse período aqui de Acabe. Obadias prepara encontro entre Acabe e Elias, na situação em que Elias estava sendo perseguido. Deus refugia Elias em Querite, mas há esse encontro aqui entre eles, tá certo? Dá continuidade aqui no livro de Reis 18. Primeiro livro dos Reis 18. Elias sustentado pelo anjo do Senhor. Deus fala com voz suave do Monte Horebe. Então, o momento em que Elias pede a morte, depois daquele confronto entre os profetas de Baal e Azerá, a fuga de Elias para o Monte Horebe, Deus fala com ele de uma forma amorosa, né, restituí-lo aí essa liderança. Eliseu junta-se a Elias, vai dar-se agora a transição do ministério profético de Elias para Eliseu. Guerra com os sírios, Israel vence a primeira batalha. Acerca aqui da questão de Ben-Hadad que havíamos falado. Quando Acabe, em vez de executar o mandado, né, a ordem de Deus, ele perdoa Ben-Hadad. Isso depois trará grande prejuízo para a sua própria vida. Israel vence a segunda batalha. Continuando aqui, Israel peca ao poupar Ben-Hadad, né, como havia falado. Acabe e Nabote, livro dos Reis 21, versículo 1 adiante. Jezabel trama a morte de Nabote, primeiro livro dos Reis 21, 4, tá ok? A narrativa está aí.
Elias prevê a morte de Acabe, como já havia mencionado, tá certo?